Bom, meus irmãos, uma boa tarde, uma ótima abertura dessa aula, dessas instruções que vão vir dos guias, para que todos absorvam, para que todos consigam interpretar da maneira que possam compreender e que possa servir para a caminhada de cada um, que é diferente. Meus irmãos, aqui estamos em nome do amor, em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo sempre, para praticar a lei de amor, a lei da caridade, tentando reparar as arestas, consertar aqueles vícios que a gente tem e que expressa diariamente. Vamos tentar compreender, enxergar os nossos erros, as nossas falhas e assim tentar praticar a lei de caridade, a lei de amor com os nossos irmãos. Meus irmãos, hoje vou falar um pouco da linha que a gente trabalha aqui, frequente. Vamos falar da linha dos Exus, que vem tanto aqui na casa, bem frequente aqui na casa, operar, porque é necessário trabalhar com a linha dos Exus, porque eles trabalham diretamente com esses irmãos que estão enfermos, que estão em zonas inferiores, que estão praticando coisas erradas e que estão ainda mergulhados nas dores, que estão sofrendo e se culpando, e que precisam de nossa ajuda. Apesar deles serem considerados por outras igrejas, por outras religiões como demônios, aqui a gente não faz isso. A gente acolhe, a gente educa, a gente ensina, porque eles são como nós. São irmãos que falharam em suas missões, irmãos que erraram na vida encarnatória e que levaram para a vida espiritual a culpa dos erros que cometeram e as más tendências que eles têm. Eles continuaram seguindo elas no plano espiritual, sem querer se ligar a Deus, sem querer renunciar e pedir perdão por suas faltas. Por isso que continua ainda um umbral cheio de irmãos que estão doentes, considerados como irmãos viciosos, irmãos considerados como bandidos, mas que são nossos irmãos. Eles são delinquentes? São, mas ainda são nossos irmãos. Aqui eu acredito que nenhum de nós tenha parentes na vida física que esteja preso. Eu tenho algum. E que se eu puder fazer por ele, tratar ele com amor e respeito, eu vou tratar. Não importa o que ele fez. Isso não cabe a nenhum de nós julgar nenhum desses irmãos pelos erros cometidos. Nós todos somos sujeitos à falha. Mas quando nós estamos cientes que estamos cometendo um erro, nós seremos mais julgados por isso, porque sabíamos que era errado. Tem alguns irmãos que ainda estão na ignorância, que ainda não compreenderam as palavras de Jesus, que ainda brigam por suas falsas ideias, pelas ilusões, pelas comparações que fazem. Voltando aos Exus que trabalham na linha de auxílio, esgotando a energia negativa e transmutando ela com o amor. Muitas das vezes eles têm que se apresentar de uma forma rígida, dura com esses irmãos, porque esses irmãos eles são rebeldes. Eles são irmãos que são aqueles irmãos que não dá de falar manso nem muito carinhoso com eles, porque eles irão atacar a todo momento. Então eles têm que se transfigurar, se mostrar como superiores a esses irmãos que estão em formas cadavéricas, em formas diabólicas. Então os Exus, com o poder
de transformação que eles têm, porque são guias de muita luz, se transformam em irmãos, em seres espirituais mais assustadores que aqueles que se apresentam a eles, que estão à frente deles. Pois os guias que trabalham na luz, os guias, verdadeiros guias, ele tem o poder e a autonomia de agir quando é necessário, pela permissão de Deus. Acontece muito em religiões, acontece muito em muitas casas. Esses irmãos que estão nessas zonas inferiores se apresentando como guias espirituais em trabalhos mediúnicos, em religiões evangélicas, dentro da igreja, para manchar o nome desses guias espirituais que trabalham para a luz. Eu estou cansado de ver alguns vídeos de falsos Exus se apresentando dentro de uma igreja evangélica e dizendo que vai levar os irmãos, que vai cobrar dívida, que vai matar, que o espírito pertence a ele, que quer prejudicar. Esses não são Exus, meus irmãos. Exu é amor. É aquele irmão mais velho que puxa a orelha, que se tiver que falar mais alto, vai falar. Se tiver que passar um sermão, vai passar, mesmo que seja duro, que doa através das palavras, ele vai dizer o que tem que ser dito. Vai mostrar a verdade. Só eles podem fazer isso. Eles são agentes kármicos. Eles só dão a nós e a esses irmãos o que eles merecem. Para Deus eles trabalham nessa lei kármica. Aqui se faz, aqui se paga. A lei do retorno. São esses agentes que operam nessa lei de justiça. Mas eles não fazem nenhum irmão ficar sofrendo, não é eles que fazem. Eles não punem. Eles apenas executam a lei. Aqueles irmãos que pedem a maldade do próximo, consequentemente recebem essa lei do retorno. E aí a culpa recai sobre os Exus. Mas não é os Exus que pedem para fazer mal a ninguém. E Exu nenhum aceita fazer maldade. Quem aceita fazer maldade é Egum, é irmão que está na sombra, que precisa de oferenda, precisa de vitalidade, precisa se prender àqueles que acreditam nessa maldade. E ali acaba que muitos irmãos se ligam a esses espíritos, vendem a sua alma muitas vezes para as sombras, para adquirir sucesso, tanto na vida amorosa como financeira. Quando eles têm alguma imparcialidade contra algum irmão, eles acabam pedindo o mal contra a este irmão. E é esses irmãos que se passam por Exus que acabam praticando essa maldade. E essa mancha recai em cima dos Exus. Muitos Exus, eles têm esses nomes, esses arquétipos mais, como que eu vou dizer, mais forte assim, é para isso mesmo. É para de uma forma alegórica a gente não ter preconceito pela forma que ele se apresenta. Por quê? Porque tem muito irmão que se veste de anjinho e que por dentro é sujo, está corrompido pelas sombras. E tem muitos irmãos que se apresentam por fora, que tem uma aparência que não é bela aos olhos da maioria, e por dentro seu coração é bonito. É como uma veste, uma roupa. Não adianta a gente estar com roupa branca e o nosso coração está escuro. Esses irmãos representam muito isso. Eles são muita luz, são amor. Então, quando vocês verem algum Exu fazendo maldade ou um Exu
está falando algum palavrão, algo do tipo assim, algo que não condiz com Jesus Cristo, não é um Exu, ou se não pode ser até o animismo do médium, porque tem muito médium que ainda não compreende o que é diferenciar o que é dele e o que é do guia espiritual. Tem muito médium que bota para fora o que está lá dentro de si próprio, não o que vem do guia, e acaba se demonstrando. Muitas vezes, muitas casas, tem muitos médiuns que falam e fazem o que querem, e acaba os guias ficando ali do lado só olhando o médium agir por sua própria decisão. Isso acontece muito. A vaidade toma conta, o guia dá ao lado, ele fica ali do lado. O médium acaba sentindo a radiação do guia, porque o guia está ali perto. Não significa que ele esteja incorporado, mas ele, por sua própria vaidade, vai agir e vai se expressar da forma que sente e que condiz com a sua vibração. Tudo se demonstra através da índole, através das suas obras, que se reconhece. O filho do Pai, que é de nós todos, o verdadeiro filho, se mostra caridoso, honesto, amoroso. Não importa a condição, mesmo que esteja em meio ao caos. É muito difícil, mas eu acredito no amor. Eu falo em nome do amor. E eu amo. E isso é para quem não aceita o verdadeiro amor, porque ainda não compreende ele. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui amam. Não sei se amam que nem eu. Eu sei de mim, eu não posso falar de outras pessoas. Eu sei o que está dentro de mim e quero ajudar a vocês a conseguir amar, a conseguir externar esse amor, indiferente de quem seja. Olhar igual para todos, com respeito. O caminho direto para Jesus é através do Evangelho. Todo aquele que praticar o verdadeiro Evangelho, ele vai caminhar reto para Jesus. Os desvios não estão no caminho de Jesus. Mas não significa que nesse caminho reto para Jesus, junto do Evangelho que a gente vai estar, sempre ao nosso lado, a gente não tenha obstáculos que farão com que a gente aprenda a se fortalecer, a compreender coisas que ainda a gente não compreende. Os desvios podem acontecer se a gente estiver fora do Evangelho. Se a gente caminhar com o Evangelho, a gente vai caminhar reto. Obstáculos terão, servem para nos fortalecer. Sempre se agarrem na sua fé. Acreditem no Deus que vive dentro de cada um de vocês. As religiões servem para aproximar o ser humano de Deus. Mas muitas vezes as religiões estão confundindo as pessoas por conta de fazer a separação, condenar a escolha do outro. Eu considero as religiões lindas, mas dentro dos seus fundamentos, dentro dos seus propósitos, não dos dogmas e doutrinas que estão sendo cada vez mais modificados com o tempo, através dos ensinamentos que os dirigentes passam para aqueles que escutam. Os dirigentes passam muitas das vezes a sua vontade, as suas manias. Não digo para vocês fazer tudo o que eu falo, só façam o que faz sentido para vocês. Minha intenção aqui é ajudar vocês a propagar a paz
a tentar conviver com aqueles que estão nas sombras. Isso vai ter em todo lugar. E dar a vocês a ferramenta correta para ajudar esses irmãos. A ferramenta é a prática do Evangelho. Por mais que a gente não saiba, às vezes, como usar, a gente vai lá, tenta compreender a situação que o irmão está passando e tenta usar o que o nosso Mestre Jesus falou. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso Deus acima de tudo. Ver o nosso Deus em nossos irmãos. Comecem a olhar, prestar atenção quando vocês estão sozinhos, andando. Olhem para o irmão que vocês não conhecem e tentem ver Deus nesse irmão. Olhem para o pássaro que está voando, vejam Deus. Olhem para qualquer animal que esteja no campo, tente ver Deus nele, sentir, aproximar, e aí vai florescer em vocês o sentimento. Esse sentimento resgata o Deus vivo que há dentro de vocês, e ele vai começar a falar com vocês, através das intuições, através das pessoas. Muitas vezes tem pessoas no caminho de vocês que são a voz de Deus, que serve para ajudar vocês a atravessar aquele obstáculo que está no seu caminho. Precisamos um dos outros para que a gente aprenda a conviver em paz. Obrigado, meus irmãos. Vamos ler o Evangelho, vamos abrir o Evangelho. É Ele quem nos educa. Nosso Mestre Jesus está presente sempre. Se a gente estiver com o Evangelho em nossos corações, em nossas atitudes, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Que essa leitura do Evangelho possa nos trazer inspirações, possa nos trazer inteligência, que faça a gente compreender a dor do outro, que faça também a gente respeitar a dor dos nossos irmãos. E que Ele, como palavra amiga, sirva para nós estender a mão e trazer para perto de nós aquele que quer ficar longe de nós. Essa leitura trará respostas para todos nós nesse momento. Eu creio. Obrigado, Deus, por reunir esses irmãos aqui em prol da união, do progresso. Reunir esse amor, essa semente que floresce a cada dia que praticamos. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: tenha fé em Deus. Eu vos digo,
em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lançar-te ao mar, isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele verá com feito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando prescrutadas, nelas não se encontram nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual o proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, o que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecundada, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não dão frutos. Por isso, Jesus as condena e as exterioriza. Porque um dia virá que estarão secas até as raízes. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzindo nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados da faculdade para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes, entre os pequenos, a fim de que haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial. A faculdade preciosa que lhe foi concedida, se a faz servir às coisas fúteis ou nocivas, se colocam a serviço dos interesses mundanos ou de um lugar de frutos salutares, dão frutos malsões. Se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se ela não tiram proveito para si mesmo, e se melhorando, eles são como figueiras estéril. Deus lhes retira um dom que se tornou inútil às suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornar a presa dos maus espíritos. Meus irmãos, me perdoa pela engasgada da leitura, mas
essa leitura, ela converte com tudo que a gente falou antes. Que não adianta mesmo se falar palavras bonitas, palavras vazias, ser limpo por fora e a intenção que é verdadeira não expressar. A intenção que está ligada a Deus. Ser uma árvore infrutífera, não adianta ser uma árvore de folhas bonitas e não dar fruto, não dar alimento. É essa a intenção deste trabalho, dar a vocês esse fruto do ensinamento, o ensinamento básico, que todos deveriam ter. Vocês que estão ouvindo são pessoas que estão fora de doutrinas, de dogmas, e que estão com os ouvidos abertos para escutar, para absorver para vocês esses ensinamentos que são básicos, que todos deveríamos ter. Amar o outro, respeitar, dar a mão àquele que precisa, ajudar um senhorzinho a atravessar a rua. É tão simples. Ainda existem pessoas boas. Quando a gente vinha para cá, a gente viu um cara parando o carro no meio da rua para ajudar um senhor a atravessar a rua. Parou o trânsito todo. Me deu muita alegria de ver. Eu vi Jesus naquele irmão. Ele não precisa ser reconhecido, mas quando eu passei e eu vi ele parado, eu gritei pela janela. Uma bela atitude. Essas atitudes inspiram pessoas a fazerem, praticarem boas ações. E é isso que a gente tem que fazer. Até um lixo que a gente se agacha para pegar do chão, a gente constrange outra pessoa que joga o lixo no chão. A gente educa. A gente demonstra respeito com a natureza, respeito com a nossa casa. São pequenas atitudes que demonstram quem somos. E aí a gente vai trabalhando, crescendo, através desse evangelho, que a todo momento que a gente abre, ele responde algo que a gente está falando. Que sirva para a gente refletir essa semana. Façam essa leitura, que é na página 187 e 188. Leiam 10 vezes se for necessário. Tentam tirar o proveito. Cada vez que vocês lerem, vocês vão conseguir ir mais longe. Vamos orar em nome desses irmãos, que essa energia chegue para quem mais precisa.